Olá, pessoal. Então, nós vamos dar início às nossas atividades aqui na sala virtual. Lembrando que essas aulas são aulas de reposição, ok? Então, são aulas que eventualmente perdemos devido a feriados. São aulas que não irão substituir aulas práticas, ok? São aulas que vão substituir apenas as aulas teóricas, no qual o conteúdo não foi possível de ser aplicado devido a alguma circunstância ou algum feriado, ok? Então, essa primeira introdução, né, que a gente não houve tempo hábil de fazermos em sala de aula, que é a ementa da nossa disciplina, e a gente vai falar um pouquinho da história da hidroterapia. Vocês já fizeram uma atividade referente a esse tema. Os comportamentos do profissional fisioterapeuta durante a aplicação da hidroterapia, a análise cinesiológica do movimento em imersão, que a gente já viu também várias coisas relacionadas aos efeitos da água e como esses efeitos, né, físicos, químicos, térmicos, vão influenciar o movimento dentro da água. A cinesiologia em hidroterapia, os efeitos fisiológicos no sistema circulatório, renal, pulmonar, imunológico, etc. Os efeitos psicomotores, os efeitos comportamentais, alguns recursos hidrocinéticos, né, em balnearioterapia e técnicas especializadas, principalmente o Watts, Holloway, BDRHs, análise crítica das técnicas especializadas de hidroterapia, fundamentos e suas técnicas, avaliação funcional em hidroterapia, aplicabilidade em crianças e bebês, em adultos com ênfase em gestantes, esportistas, idosos, portadores de deficiência mental, disfunções neuromusculares, disfunções musculoesqueléticas, portadores de disfunção circulatórias e portadores em disfunções imunológicas e ou endócrinas, ok? A avaliação, então, a gente não houve tempo para readequar isso aqui, tá? Prova prática nós não iremos fazer, né? Mas já houve, né, prova escrita e continuaremos tendo a A2, prova Atenas, relatório de aulas práticas e também as atividades que são feitas aqui na sala virtual e também os estudos dirigidos de artigos que a gente já vem fazendo em sala de aula, ok? Então tem as vestimentas, né, que vocês vão utilizar e eu também, é claro. E aí a hidroterapia, né? Vamos fazer uma breve introdução. O que vem a ser hidroterapia? O recurso fisioterapêutico importante para a reabilitação é a prevenção de alterações funcionais. Ok? Ela tem efeitos físicos, efeitos fisiológicos e efeitos cinesiológicos. E ela apresenta propriedades físicas e calor que são fornecidos pelo meio aquático, que vão melhorar e manter a amplitude de movimento das articulações, promover relaxamento e redução da tensão muscular. É claro que os efeitos vão muito mais além disso, ok? Mas aqui a gente tem alguns efeitos importantes listados. O histórico, então, da hidroterapia. A gente sabe que a hidroterapia é um recurso muito antigo, né? A utilização da água com propriedade terapêutica, ela é utilizada há milênios já, né? Os muçulmanos, os assírios, os egípcios utilizavam, a água era utilizada, ela ainda é utilizada, né? Na Índia, na China, na Grécia, na Roma, com um papel social e também um papel religioso. Então, a água tem toda essa simbologia, né, relacionada com a limpeza do corpo físico e também com a limpeza do corpo espiritual. A hidroterapia é tão antiga quanto a história da humanidade, ou seja, desde os primórdios da humanidade é que a água vem sendo utilizada como recurso terapêutico. Então, o homem, desde que ele tem essa percepção de que está doente, de que existe alguma doença, ele busca a água como um recurso terapêutico no tratamento desse distúrbio, no tratamento dessa patologia. Em Roma, a sociedade romana ficou muito marcada devido à utilização das termas. Então, as termas, elas eram divididas, né, os horários de funcionamento. Então, os homens utilizavam um determinado horário e as mulheres utilizavam em outro horário. O que a gente observa nas termas? Os romanos já utilizavam das propriedades da água, com a utilização da água aquecida, com a finalidade de produzir relaxamento, redução das tensões, redução das dores, redução da fadiga. Então, existiam câmaras, né, submersas, e essas câmaras, elas tinham fornalhas, e essas fornalhas queimavam, né, madeira,
E esse calor que era produzido por essa queima, esse calor atravessava tijolos, né, bem porosos, e tubulações também, né? E o calor percorria, como a gente já definiu anteriormente, o calor é energia térmica em trânsito. Então, o calor transitava, né? E ele transitava para uma região abaixo de uma piscina. Então, esse calor que era conduzido, ele conseguia aquecer essas águas. E aí a sociedade, né, de um modo em geral, utilizava-se dessas piscinas no tratamento de alguns distúrbios, algumas disfunções, né, ou para quem realmente quisesse utilizar como efeito recreativo até, né. Então a gente tem aí, a gente consegue observar as termas, né? Ó, em horários diferentes, a gente vê que num horário somente homens, no outro horário somente mulheres. Claro que são ilustrações, né, pessoal? Na Índia, os hindus utilizam a água como recurso terapêutico há 1500 anos antes de Cristo. E aí, como a gente já citou anteriormente, a água tem a função tanto de limpar o corpo terreno quanto o corpo espiritual. E aqui, trazendo para a nossa realidade, né, os indígenas também utilizam a água como um recurso terapêutico, né? Então, esse costume de se banhar, ele é muito mais indígena do que europeu. Então, a gente trouxe muito para a nossa cultura esse hábito indígena, né, de se banhar várias vezes ao dia, que traz uma sensação de bem-estar, de refrescamento, ainda mais para nós que moramos numa região tão quente, né, que muitas vezes a gente se sente cansado, fadigado devido ao calor, né. Então os indígenas utilizam, né, a água como recurso terapêutico nesse sentido, no sentido de se refrescar mesmo. Na Idade Média, como a Idade Média é chamada de Idade das Trevas, os estudos relacionados à água, eles foram proibidos. Então, a água estava relacionada ao paganismo, né? Então, não estava relacionada ao cristianismo. Então, tudo que não estava relacionado aos costumes cristãos eram considerados costumes pagãos. E aí a água teve os seus estudos proibidos, né? Estava muito relacionado à utilização da água como forma terapêutica, estava relacionado à bruxaria, né? Então, realmente não houve avanços nos estudos de hidroterapia na Idade Média, como vários outros aspectos relacionados à ciência, né, gente? No Renascimento, já com o Renascimento e o Iluminismo, né? Então, houve uma reacessão dos estudos relacionados à hidroterapia. E no século XIX, a gente observa os primeiros espaços nos Estados Unidos que tiveram grande importância no desenvolvimento da hidroterapia. E o precursor é esse médico chamado Vincent Priesnitz, e Winterwitz, em Viena, abre a primeira escola de hidroterapia. Então, os spas, o Vincent Priesnitz, ele inaugura também, né, os primeiros spas, mas Winterwitz, em Viena, ele abre a primeira escola de hidroterapia. E aí, em 1697, veio a primeira publicação científica correlacionando a água com alguma função terapêutica, né? E esse artigo, ele era oriundo da Inglaterra. O médico inglês John Flyer que publicou esse artigo. No século XX, os banhos de turbilhão começam a ser difundidos e os exercícios subaquáticos também ganham força. Dr. Simon Baruch, na Universidade de Colômbia, ele funda a hidroterapia como uma disciplina, como uma cadeira. Então, é na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que a hidroterapia passa a ser uma disciplina. A história dos balneários no Brasil se inicia pelos imigrantes alemães naturistas, né? Então, os balneários em que se utilizava duchas, banhos, imersões em água aquecida. Então, isso vai se iniciar através dos imigrantes naturistas.
Os balneários com águas termais, a gente tem algumas localidades do Brasil, né, que ainda a água é utilizada ainda com a finalidade terapêutica. Então, indivíduos portadores de artrite reumatoide, por exemplo, e outras patologias reumáticas, fibromialgia, esses indivíduos buscam esses balneários com a finalidade de ter uma redução de sintomas, né? Então, cidades mineiras como Araxá, Poços de Caldas, cidades em Goiás, como Caldas Novas. A gente tem também alguns balneários em Mato Grosso, né? E no Brasil, a Santa Casa do Rio de Janeiro também foi a percussora, certo? Em hidroterapia, na utilização da água como recurso terapêutico, em que se fazia principalmente a talassoterapia. O que é a talassoterapia? A talassoterapia é a utilização da água salgada como recurso terapêutico, certo? É claro que cientificamente não é muito bem fundamentado, mas acredita-se que os sais minerais presentes na água do mar têm efeitos terapêuticos, tá? Com a maior evidência científica, sabe-se que a água salgada apresenta propriedades antissépticas. Então, a talassoterapia era utilizada em algumas vezes até no tratamento de feridas, certo? Então, como vocês podem ver aí na figura, a gente tem a Santa Casa, muito próxima ao mar. O que acontecia era que a maré subia, né? E quando a maré subia, o mar invadia uma parte do hospital que continham piscinas, e essas piscinas eram preenchidas com a água do mar, e aí os pacientes poderiam utilizar, né, a água salgada. Hoje, 62% das grades curriculares apresentam hidroterapia no currículo de nível básico. Na minha universidade, na UEG, a gente também tinha essa disciplina, né? E vocês também estão tendo a oportunidade de ver essa disciplina. Então, na grande maioria das universidades, a gente tem a hidroterapia como cadeira, né, nas faculdades de fisioterapia. Os usos terapêuticos da água. Então, quando a gente fala em hidroterapia, hidroaguaterapia, terapia. Então, a gente tem a água como recurso terapêutico. E aí, a água, a gente sabe que ela existe nas fases sólida, gasosa e líquida. Então, a gente pode estar utilizando a água nessas três fases como forma de realizar terapia, como terapêutica. Então, meio gasoso, meio sólido e no meio líquido. Meio líquido a gente utiliza principalmente através de compressas úmidas, banhos, duchas e jatos. Turbilhão também é uma forma de estar realizando, né, a hidroterapia com a água na fase líquida. Eventualmente, a gente vai estar marcando uma aula prática para a gente estar vendo o turbilhão, ok? E a cinesterapia na água, o que a gente conhece como hidroterapia ou fisioterapia aquática. Na fase sólida, a gente pode utilizar as compressas frias, fazendo panquecas, bolsas de gel, utilizando a criomassagem, né, que seria a água no estado sólido. E aí eu vou manipulando um determinado tecido com gelo, e eu tenho duas técnicas associadas, a crioterapia e a massagem. E o efeito gasoso. As saunas também apresentam efeitos terapêuticos porque elas produzem vasodilatação sistêmica. Então, a sauna também é uma forma de estar utilizando a água como recurso terapêutico. Tá? Então, a gente tem aí compressas úmidas, a gente tem turbilhão, né? A gente tem a criomassagem, olha só. Então, existe esse dispositivozinho aqui comercial, né? Em que você congela a água. E aí você tira esse copinho aqui de dentro dessa base, e aí você tem o gelo pronto para você fazer a criomassagem. Na prática não é necessário, né, que tenha esse dispositivo aqui. A gente faz muito bem a técnica utilizando um copinho descartável. As saunas, e a gente tem as panquecas, e a gente tem jatos ou duchas, que são realizadas principalmente nos balneários. Então, os jatos e as duchas, eles também vão associar os efeitos, né, da água, principalmente da água aquecida, como a vasodilatação, à massagem, à manipulação mecânica, né?
porque vocês estão vendo aqui que o jato ele tem força suficiente para produzir uma massagem. E aqui a gente tem a nossa visão clássica, né? Que é um terapeuta dentro da água atendendo um paciente. A gente chama isso comumente de hidroterapia, mas a terminologia mais correta seria cinesioterapia aquática ou hidrocinesioterapia, tá? A ambientação e o meio. Então, a piscina ela tem que ter 22,3 metros de comprimento e 13,5 metros de largura para uma piscina multiuso. O que seria uma piscina multiuso? A piscina multiuso é aquela piscina que vai ter várias finalidades. Então, eu posso usar ela para hidroginástica, por exemplo, e posso utilizar ela para hidroterapia. Profundidade de 2,10 metros a 1,05 metros para uma piscina multiuso. Se for uma piscina de uso individual, ou seja, em que eu consigo atender apenas um paciente, né, em que eu não posso aplicar técnicas coletivas, como Halloween, por exemplo. Halloween eu posso atender os pacientes em grupo. Então, não tem como atender em grupo se eu utilizar uma piscina individual, né? Mas em outras técnicas, como o Atsu, por exemplo, eu posso utilizar uma piscina individual. E é necessário que ela tenha apenas as dimensões de 3x3, ou seja, 3 metros de comprimento e 3 metros de largura. A profundidade, ela vai de 1,05, como ela não é uma piscina extensa, é claro que não existe uma diferença muito grande de níveis, né? E a temperatura, isso é muito importante, a temperatura tem que estar entre 33 graus Celsius e 35 graus Celsius, ok? Então, a temperatura máxima, 35 graus Celsius. O ideal é que ela tenha uma rampa, que tenha escadas internas e corrimões. Corrimão ao redor de toda a piscina, como vocês veem aqui nessa piscina, né? Então, ó, aqui se bem que só tem um pedaço, né? Provavelmente é uma piscina multiuso. E ela tem vários recortes, ó. Mas o ideal é que ela tivesse corrimão em toda a piscina, ok? Elevadores, claro que não é uma condição, assim que seja totalmente necessária, né? A gente pode ter uma piscina bem adaptada, mas não precisa ser uma prerrogativa que essa piscina tenha elevador, certo? O paciente pode ser introduzido pelas rampas, por exemplo, pelas escadas. E porque esse dispositivo é muito caro, né, gente? Então ele vai onerar muito a piscina. E piso, com certeza, tem que ser antiderrapante. Em volta de toda a piscina. E o ideal é que tenha também dentro da piscina. Então, a gente vê aqui, né, uma imagem de uma piscina para hidroterapia, com rampas, né, a terapeuta introduzindo a paciente, né, por intermédio de uma cadeira de roda. E aqui a gente tem uma piscina que seria considerada uma piscina ideal, né? A gente vê uma rampa aqui atrás, uma escada com corrimões. A gente não consegue visualizar, não sei se tem corrimão em volta da piscina inteira, mas o ideal é que tivesse, né? Não sei qual é a textura do piso, mas provavelmente também é um piso antiderrapante, né? Então, aqui é uma piscina coberta e bem ambientada, como aqui teremos na Fameta, com certeza. Questão de segurança. Então, é claro que são questões básicas, mas que são de extrema importância, né? Então, a gente tem que dar várias orientações, principalmente quando a gente trabalha com criança, né? E essas orientações devem ser dadas à criança e devem ser dadas também aos pais. Não correr, não saltar, não comer, meio antiderrapante preferencialmente, né? Tomar cuidado com superfícies escorregadias, observar a coloração da água, né? Eu, em algumas vezes em que a gente fazia práticas lá no SESI, e eu chegava e a água estava muito esbranquiçada, quer dizer que a água está com muito cloro, então a água está em tratamento. Então, observar essa questão, ficar bem atento, porque há pacientes que são muito sensíveis ao cloro, né? E até, às vezes até o próprio terapeuta. Então tem que estar atento à coloração da água. Está muito esbranquiçada, está muito turva, a água está suja, né? Então a gente não pode descartar que a hidroterapia também, ela tem essa questão de
poder promover infecções, né? Se a água estiver contaminada. Então, observar bastante a coloração da água. A iluminação do ambiente, a piscina está bem iluminada, principalmente quando trabalho com indivíduos idosos e às vezes no período assim que eu já não tenho mais sol, né? Ou então a piscina coberta e não tenho muita luz. Então, o ambiente tem que estar sempre muito bem iluminado. Fios e equipamentos em lugares molhados, então às vezes a gente trabalha com som, né? Ficar atento com essas questões que são básicas e parecem besteira, mas para quem gosta da área e pretende fazer um curso de aprimoramento, tem que estar sempre atento a essas questões. Então aí a gente tem, né, duas piscinas, ó. Essa primeira piscina é uma piscina multiuso, e aí vocês estão vendo que o pessoal está utilizando essa piscina para fazer uma aula de hidroginástica. E aqui a gente tem uma piscina que não dá para visualizar muito bem, mas que poderia ser uma piscina individual, né? Desde que ela tivesse as dimensões de 3x3. E aí a finalidade, né? Como a gente pode utilizar a piscina e para que a gente pode utilizar a piscina. Então, ó, aqui também numa aula, provavelmente numa aula de educação física, né? E aqui em atendimentos individualizados a crianças. Processo de raciocínio clínico na hidroterapia. Então, o processo envolve etapas bem definidas de trabalho, delimitação clara e precisa dos objetivos. Né? Então, eu sei quais são meus objetivos, o que eu quero trabalhar, né, com o meu paciente. Então, assim, eu vejo que vocês têm muitas dificuldades em traçar objetivos, né? Existe hoje um enfoque em a gente trabalhar bastante a nosso nível de atenção focado na pessoa, focado no paciente. Por isso que a gente chama hoje a nossa linha de tratamento de plano terapêutico singular. Ou seja, é um plano terapêutico que eu vou elaborar, mas singular porque vai ser para aquele indivíduo. Então, elaborar bem os nossos objetivos, né? Como é que eu traço objetivos? Sempre no infinitivo, né, pessoal? Melhorar a amplitude de movimento, otimizar o equilíbrio, melhorar força muscular ou ganhar força muscular. Então, sempre no infinitivo os nossos verbos. Depois, eu vou traçar o que? As nossas condutas. O que seriam as nossas condutas? Vamos pensar exercícios de fortalecimento, de abdução, de flexão. Então, essas são as nossas condutas, tá? Então, em hidroterapia, a gente também tem que traçar os objetivos, de preferência a curto, médio e longo prazo, e também definir as nossas condutas. Avaliação e elegibilidade para a hidroterapia. Então, eu realizo a avaliação e eu escolho ou não a hidroterapia para esse paciente. Por que eu estou escolhendo a hidroterapia? Fisioterapeutas e educadores físicos com propostas bem definidas de trabalho. Então, quando vai entrar o fisioterapeuta e quando vai entrar o educador físico. Então, a gente tem que saber exatamente porque existe uma linha muito tênue aí. Quem estuda fisiopatologia é o fisioterapeuta. Então, desde que o paciente esteja procurando o exercício aquático para reabilitação, para tratamento de uma determinada patologia, isso fica em cargo do fisioterapeuta, certo? Se for com efeito recreacional, manutenção de qualidade de vida, então aí já entra o educador físico, ok? Por exemplo, a gestante. Quando que a gestante vai fazer hidroterapia com o fisioterapeuta e quando a gestante vai fazer hidroginástica com o educador físico? Se a gestante não apresenta nenhum comprometimento funcional ou perda da qualidade de vida significativa, né, ela pode fazer a hidroginástica sem problema nenhum. Se essa gestante apresentar alguma complicação, lombalgia intensa, perda da funcionalidade, já aí o mais recomendado seria ela fazer hidroterapia ou cinesioterapia aquática e não hidroginástica. Utilizar técnicas de terapêutica na água para o trabalho. Então, eu vou utilizar técnicas dentro da água. Ou eu posso fazer apenas os mesmos exercícios que eu realizo, né, no meio terrestre e adaptá-los para a água, como eu posso aplicar técnicas. Que tipo de técnicas? Eu posso aplicar o Halloween, eu posso aplicar o Watts, eu posso aplicar BDHs, Water Pilates, aquaeróbica. Então, varia de acordo com o que eu quero obter.
delimitação clara dos objetivos. A piscina não deve ser a última terapia. Então, o que geralmente o fisioterapeuta faz? Ele tenta tudo o que foi coisa no solo, viu que ficou enfadonho o tratamento ou que não deu muito resultado. Aí o fisioterapeuta, vamos tentar então na água. Então, assim, como a gente não tem muita segurança, às vezes, para manipular o paciente dentro da água, a gente acaba deixando a água como última opção. E muitas vezes a água, ela deve ser eleita única, quando o solo já não apresenta mais recursos. Então, a gente teria que escolher a água como como a nossa primeira técnica a ser aplicada. Nos casos, por exemplo, de fratura, o exercício aquático seria muito bem-vindo, seria muito mais indicado, às vezes, que o exercício no ambiente terrestre, né? Aí eu tenho que avaliar como é que é. O paciente se sente muito inseguro dentro da água, é um paciente que não sabe nadar, talvez aí seria melhor trabalhar no solo. Né? É um paciente que se adapta bem a um ambiente aquático, excelente, dá para trabalhar com esse paciente na hidrocinese-terapia. E foco nos seus objetivos, certo? E de vez em quando, gente, sempre retomar a sua avaliação, reavaliar o paciente. A gente esquece de reavaliar o paciente, né? Depois a gente traça objetivos para aquele paciente, o paciente ou a gente superestimou demais o paciente ou a gente subestimou o paciente. E aí a gente tem que restabelecer os nossos objetivos, ok? Então, no que eu preciso focar? Né, com relação aos objetivos. Com relação à estabilização dentro da água. Contenção da noção de espaço, tronco e posicionamento do centro de gravidade. Então, o paciente tem que conseguir se estabilizar dentro da água. Ou eu tenho que conseguir estabilizar o paciente dentro da água. Se o paciente fica muito instável dentro da água, talvez seja interessante eu repensar sobre a aplicação da hidroterapia. O movimento e o equilíbrio, a exploração do movimento, o deslocamento do tronco, o controle melhor do movimento, como a água freia o movimento, né? Diferente do ar. Então, a água me permite essa exploração do movimento. Eu consigo realizar o movimento de forma lenta, porque ela vai bloqueando, ela vai freando o nosso movimento. E ela aumenta o limite de estabilidade, como a gente já falou, devido à pressão hidrostática, devido à viscosidade. Então, essas propriedades vão deixar as articulações e até o próprio indivíduo mais estável. A propriocepção. Então, como a água é o meu fluido, ela vai dar noção de espaço, ela vai dar estimulação segmentada e ela vai também auxiliar na lateralização. Certo? Então, consigo lateralizar. O indivíduo consegue fazer movimentos na lateral, por exemplo, deslocar na lateral, né? Segurando, por exemplo, na borda da piscina. Avaliação e elegibilidade para a hidroterapia. Então, vou aplicar um protocolo de trabalho e vou avaliar, né? E acompanhar e reavaliar. Certo? Então, foi como eu já falei, às vezes a gente traça objetivos, traça condutas, mas a gente não faz reavaliação. Então, cuidado com a questão de subestimar ou superestimar o paciente. Eu tracei um monte de objetivos e o paciente não vai dar conta naquele prazo de cumprir, de conseguir atingir nem 50% do que eu tracei. Então, eu vou reavaliar, restabelecer os objetivos, principalmente a curto prazo, para ver o que naquele prazo ali o indivíduo vai conseguir, né, ter de ganho ou motor ou sensorial. Protocolo de avaliação. Como é que a gente avalia, então, o nosso paciente para a hidroterapia? Coletar os dados do paciente, né, e informação da lesão, dados de todos os tipos, dados sociais, né, dados pessoais e informações da lesão. Quando que aconteceu? Uma anamnese completa. Verificar a ausência de contraindicações. Todas aquelas contraindicações que a gente já viu em sala de aula. Tem epilepsia descontrolada, né? Tem catéter venoso, tem traqueostomia, gastrostomia. Então, todas aquelas contraindicações absolutas e relativas que a gente viu nas nossas aulas teóricas. Então, eu começo a avaliar fora da piscina. Se o paciente traz um relato, eu não me adapto à água, eu tenho pavor de água, né?
Se o paciente diz ficar ansioso, ficar nervoso, entrar em pânico, é claro que você não vai adotar a hidroterapia como recurso principal, ou nem vai adotar a hidroterapia como recurso, certo? Por isso que é muito importante a gente avaliar o paciente fora da água primeiro, certo? E na água, eu vou observar a entrada na piscina. Como que o paciente consegue transferir para dentro da piscina? Não consegue transferir? Só faz por meio de rampa? Só consegue fazer pelo elevador? Ou entra pela borda da piscina? Entra de forma independente? Entra com auxílio? Qual a melhor referência para o paciente? Referência sonora, referência sensorial. Então, eu vou estimular o paciente de acordo com a melhor referência que ele tem. Um paciente cego, por exemplo, ele vai se orientar melhor pelos sons e pela questão tátil. Então, a referência para o paciente aí é o som e o tato. Verificar o controle do paciente. O paciente tem bom controle de tronco? O paciente tem bom controle de cabeça? Como o paciente consegue se manter dentro da água? Precisa de ajuda? Não precisa de ajuda? Verificar o final da terapia. Então, apliquei a hidroterapia, eu vou observar o que? O tônus. Como ficou o tônus desse paciente? Né? Melhorou, normalizou, é um paciente espástico, que tem um tônus muito elevado, hipertônico, ou espástico, né? Estou falando da mesma coisa. Melhorou, normalizou o tônus, então a hidroterapia foi um excelente recurso para aquele paciente naquele determinado momento. Como é que ficou o equilíbrio? O indivíduo conseguiu fazer os ajustes posturais? Estratégias mentais, se adaptou bem ao meio aquático? Houve um período grande de adaptação? Ou nem foi preciso se adaptar, porque o indivíduo se dá muito bem no meio aquático? O movimento, como ele executou o movimento? De forma mais coordenada, de forma menos coordenada? E o controle respiratório, como foi? O indivíduo ficou dispneico, taquipneico, ficou ansioso? Ficou tranquilo? Conseguiu manter um bom padrão respiratório? Então, tudo isso eu vou avaliar, tá, gente? Fisioterapeuta e educadores físicos com propostas bem definidas de trabalho. Então, o fisioterapeuta vai aplicar técnicas de manuseio para garantir a biomecânica adequada e facilitar a motricidade, ou seja, a gente está falando de pacientes que têm restrição da função, que têm comprometimento funcional. E os educadores físicos vão transformar essa adequação em funcionalidade dentro da água, facilitando a independência e a melhora das habilidades do adulto no esporte aquático. Então, tudo isso daqui, a funcionalidade aqui vai ser voltada para a realização do quê? Do esporte aquático, entenderam? Então, aqui vai ter mais uma finalidade de quê? De qualidade de vida e recreação. Certinho? A gente vai trabalhar na função no sentido de facilitar a motricidade. Aqui também trabalha com a função, mas vai ser a função para adaptar o indivíduo ao esporte. Espero que isso tenha ficado claro, porque existe uma questão ética importante aí, pessoal. Então, geralmente, quando uma senhora com osteoartrose, né? E principalmente se ela estiver na fase aguda, ela vai ao ortopedista e o ortopedista diz: você deve fazer a hidroginástica. Talvez a hidroginástica não seja a conduta mais adequada naquele momento. Né? Se há sinais de inflamação, talvez nem a hidroterapia deva ser introduzida agora. Mas se aquele indivíduo tem perda funcional importante, o ideal é que ele faça a hidroterapia. Não, ele é um indivíduo que tem uma osteoartrose, mas assim, está na fase crônica e ele está funcional, só precisa ganhar força muscular, propriocepção. Aí tudo bem, esse indivíduo pode, né, ir para a hidroginástica. E nada impede também que vá para a hidroterapia. Relação terapeuta-paciente. Então, a gente tem que observar que tem que se estabelecer um vínculo positivo, principalmente um vínculo de confiança. O paciente reconhece, né, se sente seguro na sua presença. O meio aquático não vai trazer ansiedade, porque você transmite uma segurança para esse paciente. Você tem conhecimento do que você está fazendo, conhecimento da técnica, conhecimento da cinesiologia. E motivar o paciente, isso é um aspecto muito importante. Ok? Então, pessoal, isso aqui foram, os princípios físicos foram
temas que a gente já viu, né, nas nossas aulas práticas. Eu vou encerrando por aqui, ok? Eu vou fechar aqui a aula e nós vamos abrir um fórum de discussão. A participação de vocês conta, ok? E lembrando que é muito importante que vocês assistam a videoaula, no sentido de que fica registrado quem assiste a videoaula e isso conta a presença para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Aceito sugestões, críticas lá no fórum. E até mais. Até a próxima, então. Ok, pessoal? Tchau, tchau.